Salve, salve rapaziada, vamos gravar mais um vídeo aqui. Hoje eu vou resumir aqui o livro do Gênesis. O livro do Gênesis ele tem 50 capítulos. Então hoje eu não vou falar sobre o Salmo não, o Salmo em hebraico e português não, mas eu vou falar sobre o livro do Gênesis e eu vou resumir ele, falando todos os acontecimentos principais, né, que acontecem em cada capítulo do livro do Gênesis. Espero que vocês gostem. Se inscrevem aí no canal. Se puderem comentar, comentem. Se puderem deixar o like também ajuda bastante. E vamos aqui pro vídeo. O livro do Gênesis, né? Ele possui 50 capítulos, né? E ele é dividido em a origem primordial, que é do capítulo 1 até o capítulo 11. A história dos patriarcas, que é do capítulo 12 até o 50. Aí ele narra criação, tem uma narrativa de criação, tem uma narrativa de queda, juízo e alianças divinas. Aí dos capítulos 1 até o capítulo 11, que a gente vai falar agora, o capítulo 1 e o capítulo 2, Deus cria o mundo em 6 dias e forma Adão e Eva no Éden. Presta atenção também que são duas criações diferentes. No Gênesis 1 existe uma criação e no Gênesis 2 já é outra criação já. Ambos falam de criações, mas são criações diferentes, né, nesses dois livros. Aí no capítulo 3 tem a queda, a serpente engana Eva, tem um pecado, maldições e proto-evangelho, que é o Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aí, no capítulo 4, tem o primeiro assassinato, né, que é Caim, ele mata Abel, e descendentes de Caim. Né? A partir do capítulo 5 tem a genealogia de Adão até Noé. Aí tem Enoque, né, que andou com Deus, que foi arrebatado. E o capítulo 6 fala da corrupção humana. Tem aquela questão dos gigantes, né, que em hebraico é Nefilins, que é os caídos, que eu defendo que sejam anjos, né, que eles tiveram relações com mulheres. E Deus instrui Noé a construir a arca, no capítulo 6. Aí no capítulo 7 tem o dilúvio. O dilúvio começa, né? E Noé entra na arca com seus filhos, né? Seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Aí no capítulo 8 tem a arca no Monte Ararat, né? Ele manda a pomba. E tem o sacrifício de Noé, né? Quando eles chegam em terra firme, vamos dizer assim. No capítulo 9 tem a aliança noéica, que é representada pelo arco-íris, né? E tem a maldição de Canaã, que é aquela questão lá do incesto. Houve um incesto, né? Do filho de Noé com Noé. Então foi uma relação teve uma relação incestuosa
Por conta disso, teve a maldição de Canaã, no capítulo 9. Canaã, que é o filho que se chama Cã, em algumas versões mais antigas se chama Cão mesmo, né? E ele foi, como eu posso dizer, ele foi amaldiçoado pelo pai, né? Por conta disso. Aí o capítulo 10 e o capítulo 11 tem duas genealogias. No capítulo 10 tem a genealogia das nações. E no capítulo 11 tem a Torre de Babel, né? A dispersão e a genealogia de Sem até Noé. Né? Sem é o filho de Adão, né? Depois de Abel. Aí a gente vai agora da parte do capítulo 32 ao 36. O capítulo 12 é o chamado de Abraão e Ur dos Caldeus, né? Isso é importante, até a ida ao Egito. Aí no capítulo 13, quase que não saía, tem a separação de Ló e a promessa reafirmada, né, com Abraão. No capítulo 14, Abraão resgata Ló e tem a situação de Melquisedeque, né, que ele entrega o dízimo para Melquisedeque. Né? Aí no capítulo 15, Abraão ele tem fé e contada como justiça, como aliança. Né? É feita uma aliança ali com Abraão, né? E por conta da fé de Abraão. Né? No capítulo 16, Ismael nasce de Agar. Né? Noé acha que ele não pode ter filhos, que ele já está velho, né? Aquela situação toda, e Sara manda ele ter um filho com Agar e nasce Ismael. No capítulo 17 tem um nome, né, de Abraão, que antes chamava Abrão, agora ele se chama Abraão. Tem a questão da circuncisão e a promessa de Isaac. Né? No capítulo 19 tem a destruição de Sodoma e tem mais uma vez, né, o incesto das filhas de Ló, né, que é o sobrinho de Abraão. Mais uma relação aí incestuosa que acontece. No capítulo 20, Abraão e Abimeleque. E Sara é protegida por Abraão, né? Abraão, vamos dizer assim, mente, né, para Abimeleque, para proteger Sara, né? E Abraão tem um sonho e tal. Abraão não, Abimeleque tem um sonho que fala que ele não pode mexer em Sara. Aí no capítulo 21 é o nascimento de Isaac e Agar é expulsa, ela vai para o deserto, né? Tem a situação da Sara que ela dá uma risada, né? Que ela não acredita, ela fica incrédula. No capítulo 22 teve o sacrifício de Isaac e o teste, né? Os dois foram, tanto Isaac como Abraão, ambos foram testados, né? Nessa passagem, para saber a fé deles, né?
No capítulo 23 até o 25, tem a morte de Sara. Isaac casa com Rebeca. E tem o nascimento de Esaú e Jacó, né? Que são ali os dois filhos de, de Abraão, né? E tem ali o nascimento dos dois ali, tem no ventre os dois meio que são irmãos gêmeos, né? Os dois meio que brigam ali, né? No ventre da mãe. No capítulo 26, Isaac Isaac no Gerar, né, que seria o sogro, né, de Isaac, e tem a aliança reafirmada. Tem a questão lá que Isaac passa o processo, né, para ele se casar com os filhos de Zerar, né, Gerar, quer dizer, e tem esse processo todinho e ele vai passando um tempo ali, né, até ele se casa com uma das filhas e depois ele casa com a filha que ele realmente gostava. Aí no capítulo 27 até o 36, eu estou resumindo aqui, tá? Resumindo, fazendo um resumão. No capítulo 27 até o 36, Jacó engana Esaú pela primogenitura e bênção. Luta com Deus e teve o casamento dele e os filhos, né? A partir do capítulo 27 até o 36. Aí, do capítulo 37 até o 50, é a história de José e Jacó, né? José, que é um dos filhos de Jacó, né? Ele sonha, ele tem uns sonhos, né? Sonhos e visões. O capítulo 37, tá? E é vendido pelos seus irmãos. Os irmãos ficam meio com inveja dele, né? Aí o capítulo 38 fala da história de Judá e Tamar. História bem interessante essa. É é meio que é meio que uma questão também incestuosa também, né? No capítulo 39, José no Egito, né, já como um governador, e Potifar o prende, né? Aí ele volta a ser encarcerado novamente. Do capítulo 40 a 41, José ele começa a interpretar os sonhos e torna-se o governador. A partir daí, se torna uma pessoa importante, né? E no capítulo 42 ao 45, os irmãos de José, né, vão ao Egito e reconciliam-se e pedem perdão. No capítulo 46 ao 47, Jacó no Egito e tem a bênção dos filhos, né? A bênção ali dos filhos de Jacó, né? Todos eles são abençoados ali. No capítulo 48 até o 50, tem as bênçãos de Jacó, a morte de Jacó
e José, né? E depois daí temos o livro do Êxodo. Beleza? Espero que vocês gostem aí do vídeo. Foi um resumão do livro do Gênesis. Beleza? Fica com Deus aí. Até a próxima. Fui.